Combinamentos Podcast. A ação refrescante dos pensamentos. Olá, notável ouvinte, vida longa e próspera. Eu sou Fernando Pessotto e estamos começando o episódio número 38 do Cognamentos Podcast. E antes de ir lá para o nosso episódio, você já sabe que por aqui vai ouvir falar sobre saúde mental, cultura, saúde em geral, curiosidade, até psicologia e muito mais. Então, se arruma aí no sofá, no carro, na academia, no busão, lavando aquela louça, em qualquer lugar que esteja ouvido e sinta-se em casa. E para começar, dando aquela força pra gente, já segue o nosso perfil lá no Instagram, que além dos episódios, teremos outros conteúdos informados por lá. Já viram que saiu aí sobre uma relação entre cinema e transtornos de personalidade, eu em parceria ali com o Lucas, lá da São Francisco, enfim. Alguns materiais que estão saindo por lá, não fique de fora. O nosso perfil é o @cognamentos. E lembrando que você que está ouvindo aqui pelo Spotify ou por outro lugar, nós estamos no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts, no Amazon Music, no Castbox e também no YouTube. Então você não tem desculpa para não ouvir. Estamos em várias plataformas, fique à vontade para ouvir aquela que mais te agrada. Você também pode conferir todos os episódios e as dicas do Fale Mais Sobre Isso lá no nosso site, no www.cognamentos.com.br. Lá você pode navegar pelos episódios e também acessar os links de cada uma das dicas dos nossos ilustres convidados que eles sugerem para vocês, que eles sugerem para a gente nos episódios. E como você já é de casa, se quiser sugerir algum tema aqui para a gente, é só mandar um direct lá no nosso Instagram. Você também pode mandar um e-mail para o contato@cognamentos.com.br. Fique muito à vontade, porque sua opinião é sempre muito bem-vinda. Esse episódio mesmo foi uma sugestão do Ahmed, que já gravou aqui com a gente, né, e deu a sugestão de a gente falar sobre altas habilidades. E claro que eu quero fazer aquele pedido especial de sempre para você que está nos ouvindo. Bom, quando eu falo de seguir a gente no Instagram, eu falei agora de pouco, nos seguir lá no Spotify é importante bastante. Atingimos a marca de 1.000 seguidores no Spotify e eu sempre falo que tem que se lembrar de celebrar muito mais, como diria Fernanda Nitelli, né? Então, muito bom a gente ter esses seguidores, que ajuda muito, porque isso ajuda muito a manter esse projeto. É muito importante para o crescimento e manutenção do Cognamentos. Como você já sabe, esse é um conteúdo totalmente gratuito, todos os convidados, né, eles vêm aqui gentilmente, abrem espaço nas suas agendas e vêm aqui dividir suas experiências conosco de forma gratuita, mas é claro que manter esse projeto tem custo, gente, né? Tem custo de edição, enfim, as artes de capa que nós fazemos, né, o próprio tempo para conseguir marcar, fazer pauta, enfim. Então, se você puder dar essa ajuda pra gente, é muito importante. Segue a gente lá no Instagram, comenta nosso post no Instagram, encaminha o nosso post no Instagram, segue a gente no Spotify, lá pelo Spotify, encaminha a gente lá no Spotify, o episódio, para o grupo de WhatsApp, para quem você acha que pode gostar, dá essa forcinha pra gente que vai ser bastante importante, porque afinal de contas, cada vez mais que as pessoas curtem, avaliam, encaminham, comentam os episódios, os algoritmos entendem a relevância desse conteúdo, sugerindo para outras pessoas. E mais um recado aqui importante, antes de irmos para o nosso episódio, iniciamos uma super parceria com a Leplus Studio, que está apoiando o Cognamentos. A Leplus Studio é uma aceleradora de empresa focada em alta performance que auxilia negócios a aumentar o seu faturamento por meio de estratégias sob medida, tanto nas mídias sociais como na loja. Então, se você quer divulgar a sua marca, o seu nome, o seu produto, o seu serviço, então entre em contato lá com eles, pode ser pelo @LeplusStudio, você vai falar com o meu amigo, com o Abdu, e ele vai fazer uma análise das suas necessidades e projetar a melhor solução para você. Não deixe de conferir o trabalho da Leplus Studio. E mais um recadinho rápido, só lembrando que nós estamos ali com um grupo exclusivo no Telegram, em que nós podemos continuar algumas discussões, além de vocês votarem em arte de capa, enfim, trocar ideia comigo e com outros ouvintes ali do Cognamentos. Então, alguns materiais, esse episódio mesmo vai ter material específico ali, exclusivo para quem está no grupo do Telegram. Então não fique de fora, basta você acessar nosso Instagram, ir lá nos nossos destaques e lá tem um link para este grupo. Esteja muito à vontade para participar de mais essa iniciativa. E claro, depois que você ouvir esse episódio, encaminhe para aquela pessoa que você sabe que vai gostar. Nos ajude a compartilhar informações importantes sobre saúde mental e bem-estar entre a sua rede
e vamos pro episódio. E hoje nós vamos falar de um assunto que foi sugerido pelo Ahmed, que é um ex-aluno meu, que participou, que já gravou um episódio com a gente do Me Formei em Agora, logo que ele se formou. Hoje é um neuropsicólogo aí atuando, a gente troca informações de paciente, fazemos encaminhamento de pacientes, muito feliz com a trajetória dele. E ele deu essa sugestão de falarmos sobre altas habilidades. E vou confessar que não é o primeiro não, muitas vezes nas aulas que eu tenho dado por aí sobre inteligência, o pessoal pede para falar sobre isso. E nós temos dois super convidados, uma super convidada e um super convidado, que vão poder esclarecer um pouquinho. A gente vai trocar uma ideia aqui sobre altas habilidades. Vou pedir para eles se apresentarem e logo em seguida a gente começa o nosso papo. Bom dia, pessoal. Eu me chamo Raoni, estou atualmente como professor na Universidade Federal de Mato Grosso, aqui em Cuiabá. Trabalho aí na interface com altas habilidades já há algum tempo. Tenho, inclusive, um livro publicado sobre dupla excepcionalidade, que é um dos temas que a gente vai abordar aqui, que envolve essa temática. E meu grande foco também de estudo foram os transtornos do neurodesenvolvimento, que também tem a ver aí com essa dupla excepcionalidade, né? A gente tenta fazer uma ponte aí com as altas habilidades de superdotação. Então, são esses meus grandes campos de trabalho, espero aí poder ajudá-los. Vamos aí juntos nessa discussão. Oi, pessoal, eu sou a Priscila, sou psicóloga, neuropsicóloga. Tenho atuado com o tema das altas habilidades de superdotação desde a época da graduação, começando na iniciação científica, fazendo a trajetória do mestrado, do doutorado nessa área. Hoje eu estou na clínica, sou sócia fundadora do ZAIA, Instituto de Altas Habilidades de Superdotação, aqui na cidade de Campinas. A gente atua com a identificação, né, do público de altas habilidades em todas as idades. Também sou psicóloga supervisora nacional da Mensa Brasil. Então vamos juntos pensar sobre esse tema. Maravilha, vocês viram que aqui a gente não brinca em serviço, chamamos duas pessoas aqui que trabalham, publicam na área, estão assim, bem atuantes na área, muito bom. Conheci o Raoni numa banca de mestrado, né? A gente foi banca de mestrado. Convidei, ele já indicou a Priscila, fiquei muito contente aqui com as indicações e, bom, com a rápida resposta de vocês, valeu demais. E, ó, eu acho que o primeiro ponto, eu estava até conversando um pouquinho antes com a Priscila aqui, né? Eu acho que esse assunto tem ganhado um pouco, tanto a questão de mídia, assim, social, né? Porque as pessoas têm falado mais disso. E que bom, né? Porque a gente começa, eu sempre falo isso, quando o assunto começa a chegar na mídia, é sinal de que os congressos, a prática, a investigação, a pesquisa está aumentando nessa área, né? E acho que a gente poderia começar pensando, assim, numa definição, e é uma pergunta que até a gente teve aqui, né? Já trazendo um pouquinho algumas perguntas, mas o Félix Ita Psico colocou assim, se é uma deficiência, né? Se a altas habilidades é uma deficiência, e eu comecei falando isso por quê? Depois a Ju também falou, por que não é considerado um transtorno? Porque diferente de outras situações, nós temos critérios diagnósticos ali no DSM e tal, assim, estão ali, né? A gente vai investigar, o Raoni falou de transtornos de aprendizagem, por exemplo, né, dentro do desenvolvimento, né, ele falou, a gente tem critérios ali, né, a gente tem os critérios. E nesse caso, não tem um critério do DSM porque não está ali, né? Então, como é que a gente pensa em definição e por que é ou não é, né, um transtorno ou deveria ser, enfim, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Muito bem. Sim, eu acho que, pegando aí pela via mesmo dos manuais diagnósticos, a gente não encontra mesmo as altas habilidades de superdotação. Por quê? Né? Porque, na verdade, seria uma condição contrária, talvez. Né, se a gente for pensar aí numa linguagem mais didática, né? Contrária porque nas altas habilidades a gente vê, na verdade, um desempenho que é acima da média, né, em determinada habilidade. E no caso dos transtornos, a gente está lidando com condições que são deficitárias, né, com habilidades que são deficitárias. Então, os manuais diagnósticos, a princípio, trazem diagnósticos que são apenas, infelizmente, no momento, deficitárias. Então, que seria interessante, talvez, quem sabe, a gente pensar na inclusão futura aí de condições também acima da média. Mas, atualmente, é isso, né? A gente pensa num movimento mais biomédico, né, de definição das dificuldades, das deficiências, dos transtornos, e eles preveem, na verdade, dificuldades, né, impactos clínicos que geram sofrimento às pessoas. Então, aí, nesse caso, eles incluem apenas condições desse tipo. E daí tem discussões que a gente pode depois começar a entrar em relação à possibilidade, eu acho que tem até alguma pergunta, né, se as altas habilidades podem gerar algum tipo de demanda emocional, mas é isso, a princípio, esses manuais prevêem condições que são compatíveis mais à doença, a transtornos, né? No caso, as altas habilidades não se encontrariam aí neste momento da nossa história, né? É esse raciocínio mesmo que a gente tem presente hoje, né? Abordando, né, um pouco melhor a definição, trazendo para esse olhar.
a gente sempre pensa nas altas habilidades, nos indivíduos com altas habilidades de superdotação, aqueles, como o Raoni falou, que tem alguma área do desenvolvimento, né, que se encontra acima do esperado para a idade cronológica. A gente se baseia na idade cronológica para ter esse parâmetro aí, né, de comparação, e a gente observa, então, alguma área desse desenvolvimento que está acima do esperado, né, a essa média. E aí a gente vai conseguindo identificar as características das altas habilidades, que são tanto cognitivas quanto não cognitivas, né? Acho que também é importante pensar a respeito disso, ampliar essa visão de que hoje altas habilidades de superdotação não é apenas olhar para a inteligência naquele modelo mais tradicional, a gente também pode incluir aí aspectos de desenvolvimento emocional, né, a sensibilidade, a intensidade, e aí se a gente for para outros olhares também, liderança, características como liderança, uma capacidade de observação mais aguçada, o fato da criatividade também. Eu acho que na definição das altas habilidades de superdotação, a gente também ampliar o olhar para considerar as características criativas nesse perfil, que eu acho que também... Muitas vezes não são avaliadas, né, nos Exatamente. testes de inteligência que a gente tem. Isso. Pega os testes de padrão ouro mesmo, que são considerados padrão ouro no Brasil, como das escalas Wechsler, Wechsler, né? Eu também falo Asher, tá, Raul? Fica tranquilo. Wechsler. A gente vê que não tem inclusão de habilidades que são relacionadas à criatividade de um pensamento mais divergente. Eu acho que é importante mesmo, Pri, essa sua definição. Porque tradicionalmente, quando eu falo assim, a gente pegar material mais antigo, basicamente você tinha ali um QI, né? Um QI acima de 130. Os primeiros materiais que eu li ainda na graduação, ainda assim, falavam um pouco disso, claro. A gente está falando de um tempinho atrás, né? Mas assim, e ainda hoje muita gente acaba, eu percebo isso nas aulas, tem que ser o QI. E um dos pontos que eu vejo é que vocês trouxeram, assim, eu falo muito do VISC, né? Eu trabalho muito com o VISC. E assim, ele avalia uma dimensão, até o QI, se a gente for pensar, né? O que é o QI no VISC, né? São aquelas habilidades. Se a gente pegar só lá o modelo CHC, né? Pensar em quanta habilidade que pode ter, né? Minha iniciação científica e mestrado foi baseado no GA, que é o processamento auditivo, né? A gente fez um teste com estímulos sonoros e tal. Só esse ponto que basicamente nenhum teste avalia, ainda tem um monte de habilidade. Então, assim, a gente pensa, o QI, um ponto, assim, ele continua sendo um critério importante ou relevante, mas ele não é o único, é isso? Eu acho que sim, né? A Pri também pode falar, porque é exatamente por isso, né, Fernando? Porque a gente vê, por exemplo, se a gente pega o modelo CHC, claro que ele vai até incluir inteligência emocional atualmente, Isso. né? Mas é um modelo muito amplo que os testes assim, a gente não tem testes que peguem isso no Brasil, pelo menos, né? A E gente nunca vai ter, viu? Todos, acho que nem... mas só que ainda as outras referências, a gente pensa no COC, ainda também não vai envolver inteligência emocional, né? Então, assim, quem dera um dia a gente possa ter um teste que pegue todo o modelo CHC, e aí eu acho que as altas habilidades vão estar muito mais contempladas, assim, nesse modelo, né? Mas, atualmente, a gente não tem um teste, então, que vai pegar, né, todas essas habilidades e os considerados padrões ouro, né? Aqui no Brasil. Então, das escalas Wechsler, por exemplo, eles não pegam todas as habilidades. Sim. Então, não dá para a gente somente confiar nelas. Bem como a Perfeito. Pri trouxe para a gente, tem essas características socioafetivas, tem características de criatividade que esses testes não vão pegar. Né? Então, assim, é importante que a gente avalie outras áreas, né? E como avaliar essas outras áreas é um desafio. Eu acho que a Pri pode falar mais. A gente tem alguns testes de criatividade, a gente entra para avaliação de habilidades mais socioafetivas, daí tem testes para isso, né? A gente consegue lançar mão de testes para isso. Mas eu acho que não, a resposta hoje para essa pergunta, a gente considera que não deve somente confiar no teste, que são os testes considerados padrão ouro, né? Então... E eu acho que adicional a isso também, ainda pensando nos testes de inteligência padrão ouro, que a gente tem a avaliação desse construto da inteligência, o QI total ele é a medida geral do teste, mas a gente tem os outros índices. Então, a gente também tem o olhar de que, aquele olhar tradicional, para identificar altas habilidades de superdotação, tem que ser o QI total acima de 130. Ok, essa foi uma visão durante muito tempo disseminada. Mas hoje a gente, né, a literatura também traz para a gente a importância de entender
os índices, né? Uhum. Então, dentro desses testes que nós temos hoje para avaliar a inteligência, o que a gente está mensurando? Que tipo de habilidades desse indivíduo vão aparecer ali, em que nível elas estão, como elas estão se apresentando, e aí a gente também pode, então, aprofundar a interpretação que a gente vai fazer da inteligência desse indivíduo dentro desse instrumento que a gente tem disponível hoje, né? As discrepâncias que aparecem entre os índices, por que elas aparecem, né? Aí a gente também vai falar aqui da dupla excepcionalidade, mas aí eu também penso, será que sempre as discrepâncias estão associadas à dupla excepcionalidade? Ou não? Ou é um perfil de altas habilidades superdotação, que aí tem, sei lá, fatores emocionais envolvidos e impactaram na discrepância. Então, enfim, a gente aprofunda aqui a discussão, a reflexão a respeito, né, dos próprios testes de inteligência, para que quem está nos ouvindo também possa compreender a importância desse olhar aprofundado, né, e dessas reflexões que abrangem mesmo para além do QI total, especificamente. Maravilha, Pri. Eu acho que sua análise é muito fundamental. Quando a gente pensa nos casos mesmo de dupla excepcionalidade, eu acho que a gente já pode começar a definir, né, Fernando? Porque eles vai aparecer, tema, né? vai aparecer, não tem como. Aproveitando então, a Daniele, inclusive foi minha aluna também, trabalhou comigo, uma neuropsicóloga fantástica hoje, e ela falou isso, caso de dupla excepcionalidade, como funcionam. Exatamente. Só retomando um pouquinho antes da gente entrar nessa definição, essa análise que a Pri trouxe, pessoal, acho que é fundamental, que é aquele olhar, né, mas até o início dos anos 2000, ali que a gente pensava na definição das altas habilidades, somente como aí meio que já era meio com critério diagnóstico, né? Então, 130 ou mais vai ter altas habilidades. Então, assim, pensando no teste como um todo. Então, não, a gente não usa mais esse critério. Mas fazer esse recorte que a Pri trouxe é fundamental. Então, a gente tem, por exemplo, quando eu estou nos meus processos de avaliação, até mesmo em um subteste só, para além dos índices que a Pri disse, que às vezes chama atenção, né, Pri? Sim. Que bate lá, assim, um percentil muito acima da média em um subteste, que aí a gente já fala lá em vocabulário, por exemplo, a gente fala, meu Deus, está chamando muito atenção isso aqui, né, em raciocínio relação... matricial. Oi? Raciocínio matricial. Muito elevado, né, então... que a gente fala, mas está muito discrepante, está muito acima da média. Então, vamos investir nisso aqui, né? Então, em um subteste, muitas vezes, já pode ser indicativo ali da presença das altas habilidades. A gente tem que ter essa sensibilidade, né? Para além do QI total. E quando a gente entra na dupla excepcionalidade, então, vamos lá definir, né? Que é quando as altas habilidades acontecem em conjunto com algum transtorno do neurodesenvolvimento ou alguma deficiência, né? Então, que seriam entre aspas, condições incompatíveis com as altas habilidades, né? Porque, como eu bem disse lá no começo, elas envolvem déficits, dificuldades, e as altas habilidades envolvem potenciais acima da média. Então, isso tudo vai acontecer numa mesma pessoa, seria uma comorbidade que a gente chama em saúde, né? Então, quando a gente pega em condições em que tem a presença, então, da dupla excepcionalidade, a gente pode observar essas discrepâncias. Então, a gente vê... Vamos pegar um caso clássico, déficit de atenção, TDAH. A gente pode ter um determinado desempenho num teste padrão ouro de inteligência, como das escalas Wechsler, porque elas medem também algumas habilidades de atenção. Então, a gente pode observar, por exemplo, essa discrepância, né? Então, ali em procurar símbolos, em dígitos, pode ser que essas pessoas tenham um desempenho mais rebaixado, né? Enquanto em outras habilidades ela pode se destacar. Então, esse pode ser um dos padrões possíveis para uma pessoa que tenha TDAH. Né? Então, quando a gente olha para as escalas Wechsler, não quer dizer que esse sempre vai ser o desempenho de uma pessoa que tenha a dupla excepcionalidade com TDAH. E isso é muito importante, eu acho, para a gente. Né? Então, da gente pensar que existem alguns padrões esperados descritos na literatura, existem, como esse que eu descrevi. Mas só que o olhar clínico ele tem que ser fundamental, qualitativo. Ainda mais, e eu acho que a Pri pode falar mais sobre isso, porque os nossos instrumentos não estão preparados para avaliar altas habilidades, superdotação. Então, gente, vira uma confusão muitas vezes, assim, né? Os desempenhos que a gente tem nos testes, quando a gente olha para uma pessoa que tem altas habilidades, que tem dupla excepcionalidade. Eu acho que esse feeling clínico, ele é muito importante para a gente.
né, Pri? Com certeza, eu acho que os instrumentos, eles vêm para adicionar, né, informações extremamente importantes, concretas, quantitativas desse perfil, desses perfis. Mas a nossa sensibilidade no momento da avaliação, o nosso olhar clínico, a nossa capacidade de integrar as informações quantitativas com o histórico de vida dessa pessoa, muitas vezes também com informações provenientes de segunda fonte, que a gente fala, né? Dos familiares, da escola, de pessoas que convivem. E esse olhar mesmo durante a avaliação para as características que a pessoa também apresenta, tanto no momento de responder ao teste, quanto num momento de maior descontração, ali, um momento não avaliativo no sentido da aplicação de um teste. Então, tudo isso precisa estar presente em todas as avaliações, mas em casos de dupla excepcionalidade, eu acho que precisa ter esse olhar mais atento, essa sensibilidade. E eu acho que tem um outro ponto também, quando a gente fala da dupla excepcionalidade, que a gente também não pode esquecer, que é pós-avaliação, pós-identificação. Eu não sei se a gente já pode Manda ver. abranger aí um pouquinho, né? Aqui é livre, a gente vai para onde a gente quer. Tá bom. Quando a gente finaliza um processo de avaliação, né, e faz a identificação aí, independente de qual for a conclusão, a gente vai pensar nos encaminhamentos, né, no que é necessário para esse indivíduo, para auxiliar o melhor desenvolvimento. Quando a gente tem a dupla excepcionalidade, o que eu vejo muito, né, recebo aqui na clínica, é assim, olha, foi identificada dupla excepcionalidade, e aí o encaminhamento sugerido foi só para uma das áreas. Então, a gente encaminha a intervenção, né, então é uma dupla excepcionalidade, superdotação com TDAH. Então a intervenção precisa ser para o TDAH. Superdotação com autismo. A intervenção vai para o autismo. Ok, é importante, necessário, óbvio, mas a gente não pode esquecer das altas habilidades de superdotação nessa identificação, nesse perfil do indivíduo. Porque eu acho que aí a gente vai esbarrar em alguns mitos de que a superdotação não precisa de intervenção. E, na verdade, precisa também, né? Muitas vezes é uma intervenção diferente, mas esse olhar também precisa existir, né? Perfeito. Quais características das altas habilidades de superdotação também devem ser cuidadas, também precisam desse olhar para o desenvolvimento e para que esse indivíduo com dupla excepcionalidade consiga se desenvolver integralmente. Exatamente. Perfeito. Acho que é importante isso mesmo, né, Pri? Se a gente pega as teorias sobre altas habilidades, eu acho que isso é interessante, né? Que hoje a gente não tem muito bem os critérios definidos, mas a gente tem diversas teorias. Daí a gente pode até entrar novamente na questão da definição das altas habilidades, né? Então, a gente tem diversas teorias aí, elas são muitas vezes compatíveis ou incompatíveis, enfim, há uma miscelânea, assim, né, que a gente talvez, quem sabe, no futuro a gente possa ter aí algum consenso sobre quais vão ser os critérios, mas ainda é muito difícil a gente pensar sobre isso. Mas, por exemplo, se a gente pega uma dessas teorias, que é a do Gagné, então a gente vai ter ele dizendo que, de fato, para que as altas habilidades possam se concretizar, né, de fato, se manifestar, precisa da estimulação. Esse é um ponto muito importante, que eu acho que é um ganho que a gente tem até na legislação brasileira em relação à inclusão das altas habilidades, né, no ensino regular. Então, o que a Pri traz é muito fundamental, porque para além da gente ter que incluir os casos de deficiências, transtornos, a gente obrigatoriamente tem que incluir também as altas habilidades de superdotação, porque é previsto em lei, né, gente? E se a gente não faz essa inclusão, a gente não vai estar sendo muito legal, assim, no nosso trabalho. É preciso fazer, inclusive, para a gente proteger essas altas habilidades de superdotação, porque pensando no sentido contrário, até mesmo pensando aí nessas teorias e tal, se a gente não estimula as altas habilidades, talvez a gente possa perder. Então, a gente tem que estimular esse cérebro também no lado positivo, assegurar que as altas habilidades também tenham aí essa estimulação, né? Até mesmo no âmbito da saúde, não pensando só na educação. Sim. Né? Cuidados em saúde também. Perfeito. E juntando um pouco o que vocês trouxeram, né? Tem um podcast que eu até vou dar uma outra referência no final, mas do Naruhodo, que é um podcast que eu mais sigo, que inclusive é um psicólogo também lá, o Altair, enfim, que trabalha com psicometria também.
Mas uma das questões, tem um episódio que fala sobre o que é ser normal. Eu sempre provoco os alunos na pós, né, sobre esse ponto, porque a gente está falando aqui curva normal, né? Então a gente está falando assim, a normalidade tem a ver com frequência. Então se você considerar isso que vocês trouxeram, quer dizer, aí a Isabela tinha colocado uma pergunta que quais as dificuldades que as altas habilidades traz, que acho que é um pouco o que a Priscila falou. Eu tenho que intervir nisso, né? Como o Rony comentou assim, eu tenho que estimular. Eu estou falando de funcionamento fora da norma, né? Tanto para cima quanto para baixo. No caso aqui das habilidades, para cima. Fora daquilo que é esperado quando eu falo observado na normalidade, ou seja, dentro do que é de frequência, né? Então, obviamente, ele causa ali, né? Eu não vou nem chamar de prejuízo nesse primeiro momento, mas uma condição que não é esperada. Então, algo precisa ser feito, né? Eu fiz uma avaliação há alguns meses atrás. E um dos pontos era esse, era um menino de 15 anos, né? Embora ele está no espectro autista, ele já tinha esse diagnóstico anterior, mas é um menino que com 9 anos aprendeu inglês sozinho, que tem um raciocínio matemático fora do comum e que aprendeu a tocar piano em, tipo, 5 meses. Assim, né? Então, assim, e ele mostrava uns vídeos pra mim e eu ficava assim, não acredito, eu toco violão faz 20 anos, não toco desse jeito, né? Sim. Só que é aquela coisa, mas tem uma disciplina aqui que ele não vai bem, tem outra ali, então, naquele momento, acho que foi uns 4 anos atrás, nem foi tanto tempo assim, não, até e não tem essa alta habilidade, mas você percebe que funcionalmente ele está fora daquilo que a gente está esperando. E a questão matemática, eu lembrei que você falou da questão da intervenção, né, e do que tem que ser feito. Ele olha a fórmula para fazer a prova, ele olha, fica um minutinho ali e coloca o resultado. Ele não arma a conta. E o professor exige que arme, porque tem que armar. E ele até entende, falar. Para as outras crianças, tudo bem, para os outros alunos, tudo bem, mas eu não preciso. Né? E aí vai entrar, obviamente, uma certa rigidez também, né, dentro da questão do espectro autista, mas só para dizer assim, precisa de alguma adequação nesse ponto, de um cuidado, né? Ele teve uma situação com uma professora que não foi muito agradável em relação a isso, então eu acho que o que vocês estão falando é muito sério do ponto de vista de trazer, sim, algum impacto na vida dessa pessoa que tem que ser observado e tem que ser cuidado, né? Sim. E eu acho que, com tudo que vocês também trouxeram, né, teve um ponto que o Raoni mencionou. Se a gente não estimula, se a gente não cuida, a gente vê essa pessoa se camuflando muitas vezes, né? Então, a gente até tem na literatura também o termo underachievement, né, que é o superdotado de baixo rendimento. Que é quando a gente vê, né, situações aí de muito sofrimento emocional, porque a gente está falando de uma condição, né, e um perfil que não está sendo observado, visto, validado, e aí o próprio indivíduo ele não vê sentido, né, em se fortalecer emocionalmente para que as suas potencialidades possam se desenvolver também. E aí a gente vê baixo rendimento acadêmico, muito sofrimento emocional, enfim, né, questões de autoestima e saúde mental também que começam a aparecer na vida desse indivíduo. E aí, enfim, a gente precisa também olhar e cuidar disso tudo, né? Sim, eu acho que é muito importante mesmo. Quando a gente pensa nos casos aí também da dupla excepcionalidade, mas eu acho que é importante também a gente focar, entre aspas, nos casos puros aí, mas quando a gente pensa nos casos de dupla excepcionalidade, a gente vê que tem condições emocionais atreladas ali e que muitas vezes vão mascarar, emocionais e comportamentais, e vão mascarar a presença das altas habilidades. Então, é uma criança, por exemplo, que teve um ótimo desempenho, mas aí por uma questão emocional chegou na adolescência ali, ou mesmo por não valorização do ambiente, e aí a gente não vê o mesmo desempenho ali em algumas áreas que ela tinha de desempenho, né, elevadas, assim. Então, aí a gente vê que o que aconteceu, né? O que foi acontecendo? É muito provavelmente isso. Ela não teve os cuidados que ela deveria ter tido, né? Então, ali tanto no quesito da saúde mental, da inclusão escolar, então, né, entre aspas, perdeu essa habilidade, mas é porque tem uma gama, né, de questões ali que acabam sendo aversivas para a pessoa, que aí vão mascarar as altas habilidades. Esse é um ponto que, inclusive, a literatura traz bastante para a gente, né? Desse mascaramento ou de uma coisa ou de outra. Então, quando a gente entra na dupla excepcionalidade, a gente pode ter tanto mascaramento das condições que são deficitárias quanto das altas habilidades. Então, é um cuidado que a gente tem que ter e pensar nessa linha de desenvolvimento mesmo, né? De pensar o que tinha lá atrás, o que a gente pode conseguir recuperar, o que a gente consegue estimular. Então, esse olhar vai ser muito mais qualitativo do que quantitativo. Totalmente. Né, a gente vai ter que tomar esse cuidado. E até de entender o que você estava falando, né, Raoni? Você falou de algumas áreas, e a Priscila tinha falado antes.
a pessoa, a criança, a gente tá falando de criança, mas tem um adulto, mas só pensando numa avaliação infantil aí, ela não vai ser boa em tudo, né? Ela não precisa ser boa em tudo, exatamente, né? E alguns testes vão abranger algumas habilidades que pode ser que justamente aquele não é tão bem desenvolvido. Claro, acho que em nenhuma tarefa ali, né, ele ter desempenho acima da média ou fora do esperado, a gente já desconfiaria um pouco, mas talvez ele está abrangendo uma grande parte, a gente pensar em QIs, né? Se eu pegar as duas baterias clássicas, pegar VISC e som R, por exemplo, né, o som R ele é não verbal, então ele já tem questões ali que ele não está abrangendo, que não vão fazer parte, não é do QI da criança, né? Não vai fazer parte da composição do QI estipulado, estabelecido por aquele teste. E você já colocou antes, então assim, criatividade, outras questões funcionais, liderança, por exemplo, você falou que tem uma habilidade em liderança, eu já li alguma coisa em relação a isso também, outras habilidades específicas, artes, né? Eu sempre brinco, quando eu vou dar aula, eu falo assim, pra mim o Lenine é um gênio, pra mim o Lenine tem umas habilidades, assim, facilmente, porque musicalmente, né, quem toca sabe, musicalmente ele é muito fora da curva, né, a harmonia, é muito difícil tocar Lenine, porque a harmonia dele é muito difícil e as letras são, fora que o cara é muito criativo, então assim, você olha e fala, pra mim esse cara tem altas habilidades, claro, não sei, tá, eu tô falando aqui de uma impressão, mas por quê? Provavelmente, não necessariamente ele iria ter um excelente desempenho num teste, né? E por isso é difícil, quando vocês trouxeram essa questão de você estabelecer, é uma questão clínica, né? No fim das contas, é isso que a gente está falando. É uma avaliação neuropsicológica que prevalece, uma análise clínica que, por favor, gente, a gente não está falando de subjetividade, não é o que o psicólogo acha. Porque às vezes eu ouço muito isso fora, é o que o psicólogo acha, não é o que o psicólogo acha. Tem parâmetros, né? Tem embasamento teórico para chegar numa solução clínica, né? Eu acho que é interessante porque entra nos mitos, né, que a Pri tinha comentado, assim, sobre as altas habilidades, de que a pessoa precisa ir bem em tudo, né, e está muito presente no senso comum, né. Eu acho que antes de ontem mesmo, estava conversando com uma professora de uma criança que a gente está avaliando, e aí a professora falou, mas eu perguntei sobre as habilidades da criança, né, porque o QI da menina deu 130, assim, era uma coisa, e tinha habilidades que iam até, assim, percentil mais 99, assim, então a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Nós três temos nossas formações em psicometria, né? Exato. A gente tem muitas vezes que traduzir as coisas que a gente fala. Mas, enfim, a habilidade dela era muito alta, assim, em algumas áreas, e no QI total acabou dando 130. Aí eu estou investigando também a possibilidade da existência do TDAH, né, na criança. E aí fui conversar com a professora, ela falou, para mim ela é uma criança que é dedicada, ela vai bem, mas não chama atenção, assim, para altas habilidades. Para mim é só uma criança que tem o TDAH. E ela batia na tecla, né, disso, né? Não, ela não tem altas habilidades, ela é só uma criança que vai bem, mas o TDAH prevalece. Então, olha só os perigos, né? Muitos. Pensar que a criança tem que ir bem em tudo. Isso é muito presente, assim, acho que no contexto escolar. Aí a importância da formação, né? E isso a gente não vê só na educação, a gente vê nos nossos colegas da saúde mental também. Então, assim, de que ela não estava conseguindo perceber, né, a presença das altas habilidades. Eu achei isso muito impactante, né? Eu falei, nossa, que coisa. Daí eu expliquei para ela, falei, olha, mas a gente tem outros parâmetros, bem como o Fernando colocou, a gente tem outros parâmetros de análise. Uma criança que vai bem no raciocínio lógico, olha essa percepção visual dela, e os testes acabam pegando, né? Aí meio que eu dei uma cartada, assim, né? Os testes acabam pegando para além da percepção de vocês, da minha percepção qualitativa, tem os testes também. Entendi qual é a sua definição de altas habilidades, né? E aí a professora acabou absorvendo essa informação, eu acho interessante. E muitas vezes é isso, é a falta de formação, de conhecimento, né? Mas é um mito, né, que está aí, prevalece, que a pessoa tem que ir bem em tudo. Isso. E é um mito que exclui muitos indivíduos, né? Sim. E aí também causa, né, o sofrimento gigante, assim, para esses indivíduos, porque, por exemplo, nesse caso que você trouxe, né, Rony, a gente tem toda uma construção da identidade dessa menina, que está sendo, apenas as dificuldades dela estão sendo vistas. Então, aquilo que ela tem de potencial não é valorizado. E aí, como é que ela vai acreditar nela mesma? Então, se a gente aprofunda também esse olhar, né? Como que a gente vai ter aí uma criança que se desenvolve bem, emocionalmente, né? Pensando em questões de autoestima e socioafetivas, né? E aí eu acho também, só um adendo rapidinho, que é importante, que a gente às vezes vê na clínica, mas isso se abrange aí para outros
setores, da identificação das altas habilidades. Está mudando isso, mas eu acho que mais fácil de ocorrer em meninos. As meninas ficam mais camufladas, porque também, não sei se é uma discussão que a gente pode trazer, mas é uma reflexão rápida que me passou aqui na cabeça, no sentido de que as meninas, muitas vezes, são esforçadas, dedicadas, boas alunas, e é só isso. Parou aí. Por uma questão social mesmo, uma questão social, é esperado, né? O que é esperado da menina? Que ela fique quietinha e tire boas notas. Mas ela não vai ser vista como superdotada por causa disso. Boa. É também uma... Não, é super importante. O que você está trazendo é uma questão social, né? Que a gente tem uma questão cultural e que impacta no olhar clínico. E isso que é interessante. Eu falo que neuropsicologia, avaliação neuropsicológica é assim, é uma arte de investigação mesmo, né? Literalmente uma investigação e que dá trabalho, né, gente? Então, assim, a gente está vendo aqui um ponto, mas a hora que a gente está vendo um ponto, eu não posso ignorar todos os outros. Eu tenho um monte de possibilidade, né? E aí, como o Raoni bem colocou, né? Assim, eu tenho indicadores, né? Quantitativos, nomotéticos ali para eu me localizar, mas eles não bastam, né? Eles não bastam. Análise clínica, né? O que a gente sempre fala que a clínica é soberana é por isso, né? Então eu tenho uma necessidade, e aí a Priscila trazendo essa questão, por exemplo, desse mascaramento social, né? Em questão das meninas, né? Por que não? Porque ela é quietinha, dedicada e é isso, e acabou. Né? Então acaba realmente ficando um pouco escondidinho ali, né? Nossa, isso é muito importante, né? Pelas minhas experiências pessoais, familiares, as meninas sempre mesmo, assim, parece que é um outro perfil de funcionamento. Tem até uma discussão sobre isso, que os nossos critérios diagnósticos são muito masculinizados. Então, quando a gente pensa, então, novamente nessa questão do masking, né, do mascaramento, a gente pensa nas meninas com autismo, que muitas mesmo, podem ter altas habilidades juntas, e que as duas coisas não são identificadas. Exato. Eu estou finalizando agora um instrumento para identificar sinais de TEA para professores e tá uma coisa assim, tá dando um boom na minha cabeça, porque no mesmo nível de autismo, os meninos costumam ter o dobro de sintomas do que as meninas. Então, assim, isso é muito preocupante para a gente, porque essas meninas muitas vezes estão mesmo subdiagnosticadas. Então, é uma questão que a gente tem que ficar muito atento. E o olhar clínico vai ser fundamental, porque, novamente, os nossos testes não estão preparados, né, para pegar tantas altas habilidades quanto as questões aí que são deficitárias muitas vezes. Quando essas duas coisas estão em interação, aí é que o bicho pega, que a gente tem que tomar muito cuidado mesmo. Perfeito. Olha o desafio, né? E aí eu vou aproveitar, que acho que é um ponto que a gente comentou também um pouquinho antes, mas que é uma dúvida que eu também tenho uma dúvida, uma questão aqui que a Dani também trouxe pra gente, que é a diferença entre altas habilidades e superdotação. Eu até fiz uma piadinha, que eu digitei as perguntas lá no Instagram, né, falar do episódio, eu copiei a figura do gênio, né, coloquei o gênio do Aladdin lá. Mas é justamente nesse ponto assim, né? Existe uma diferença porque a gente encontra as duas definições, né, na literatura, como alguns autores colocando que sim, não. Enfim, o que vocês podem trazer? O que a gente pode conversar sobre esse ponto? Se existe uma diferença, uma classificação ou não, enfim. Quer começar, Pri? Eu acho que como muitos outros pontos que nós estamos pensando aqui, esse é também mais um que não existe o consenso. Tá. Né? A gente vê diferentes autores, diferentes profissionais seguindo visões diferentes também. Se a gente partir do princípio da definição que o Brasil adota, o termo que o Brasil adota, altas habilidades / superdotação, altas habilidades ou superdotação e superdotação, tem até uma discussão acontecendo aí se a gente tira a barra ou não, mas enfim, partindo desse princípio do termo aqui, né, altas habilidades / superdotação, ele veio para o Brasil assim por causa da necessidade de não deixar pejorativa a interpretação para o termo superdotado apenas, e aí foi inserido altas habilidades / superdotação como sinônimo, né? Então a gente tem essa definição hoje, adotada pelas políticas públicas do nosso país, de que os termos são sinônimos e de que não existe essa diferença. Esse é o olhar que o nosso país segue para definir políticas públicas para esse público. Mas existem aí alguns autores, alguns profissionais que também vão ter outro olhar. Por exemplo, de que quando a gente fala das altas habilidades, podemos pensar em habilidades que são mais associadas ao treino, né?
e a superdotação mais as características inatas. Então, as habilidades, algo mais associado ao ambiente, e superdotação, algo mais associado às questões genéticas inatas. Isso também é um olhar que aparece. Interessante. E também, se a gente pensar a respeito dessa diferenciação, a gente também tem algumas visões que se baseiam no QI, sendo então o critério para definir. Acima de 130 seria superdotação, abaixo disso seriam altas habilidades. Então, são as visões que a gente encontra, né? Quer complementar? Eu acho que tem outros termos também que aparecem, né? Sim, outros autores, né? Talento. Talento, então, assim, e tem uma série de... Então, a gente pode pensar altas habilidades, superdotação, talento, então a gente tem uma gama aí de possibilidades também de termos, sabe, Fernando? E aí entram nessas discussões, né, do que bem que a Pri colocou, assim, perfeitamente, né, em relação a essas definições, o que é superdotação, pode estar mais relacionado ao QI, altas habilidades, habilidades mais independentes, e por aí vai. No talento também, que seria algo mais ambiental, de personalidade, talvez, né, tem a teoria do Sternberg, que vai falar sobre a personalidade. Então, a gente vê que tem diversas proposições, e até mesmo as formas de identificação, né? Então, quando a gente vai mais para o pessoal do talento, eles pensam que então, assim, não seria tão necessária a avaliação do QI. Então, a gente tem diversas possibilidades. Eu acho que foi nessa perspectiva de reconhecer que as altas habilidades precisam de toda forma ser incluídas e cuidadas, que principalmente a professora Angela Bergolin, que tinha uma interação muito grande com o MEC, que eu acho que eles bateram um martelo ali e falaram, olha, né, a partir de todas as discussões que estavam sendo feitas à época, de que precisaria de que tivesse um termo mesmo ali, que fosse consolidado para a questão da inclusão, algo mais prático para além das teorias, né, que a gente fica viajando muitas vezes, mas que são importantes, claro. Mas sim. Quando a gente fala em política pública, quando a gente fala em inclusão, a gente precisa dar algo certo, né? Então, aí eu acho que bater um martelo e, assim, não tem muito essa variação. Então, aí, eu acho que, pegando aí a perspectiva histórica e política, se consolidou no Brasil, né? Pra gente Perfeito. Porque até, se pegar classificações antigas, você pegar o material lá do Binet ainda, né? Você tem lá gênio, você tem as classificações... É verdade, genialidade. Então, assim, mas, obviamente... Prodígio. Isso, exato, prodígio, verdade. Né? Mas eu entendo, assim, acho que é uma questão, claro, toda a condição, embora que a gente tá falando de diagnóstico, mas assim, né, não tá no DSA, mas ela causa um impacto, né? Então acho que a nomenclatura também ela é importante, né, nesse ponto, mas nesse caso, o que eu tenho lido também vai um pouco nessa linha, assim, não tem um consenso específico. E eu também tenho encontrado o que a Priscila falou, assim, meio que como um sinônimo, assim, né, essa questão parecida ali. Né? E aí eu acho que, talvez encaminhando para um ponto aqui, que a gente já falou um pouquinho, mas que, olha, eu não sei nem ler o perfil aqui, Inoeci, acho que não conheço. Mas obrigado pela pergunta de qualquer forma, mas qual que é o ponto entre dar limite e acolher uma criança com altas habilidades? Acho que é uma questão bem orientação dos pais ali, não sei, escola. Porque aí eu vou até fazer o outro lado, né? Eu tenho 2 meninos, né? Um de 13 e um de 8, né? Então, assim, o quanto é difícil muitas vezes pro pai entender. Eu lembro, nossa, uma vez há muitos anos atrás, isso... Nossa, acho que tá fazendo uns 12, 13 anos já, que eu fui avaliar um menino de 8 anos e o pai muito empenhado, assim, ele realmente tinha um perfil de altas habilidades, um menino também com 8 anos já tava lá falando umas 2, 3 línguas ali, uma coisa fora do comum mesmo, mas o pai, assim, super, super humilde, super simples, e assim, como é que eu posso ajudar? O que eu faço? Né, assim, a gente vê muito essa questão, mas também por um outro lado, socialmente, de novo a gente voltar para uma questão cultural, né, de, é só... É gêniozinho, não de gênio do saber, é o gênio dele, a personalidade forte, não sei o que lá, né? E quais são as orientações, o que a gente tem na literatura, o que vocês percebem na prática de vocês, entre essa questão de o incentivo, mas também pensando que, ainda pensando numa criança, né, os limites, as sinalizações são importantes para o desenvolvimento, enfim, como é que fica essa questão? Achei bem interessante mesmo. Sim, eu acho que o olhar clínico, sabe, Fernando, ele é fundamental, não vai ter uma regrinha para toda criança, assim, claro que um processo psicoeducacional, entrando até mesmo naquele conceito que é nomotético, que é ideográfico, né, pra gente, isso é importante, da gente olhar para o indivíduo, então tem criança, cada sujeito é único, assim, a gente vê isso acontecendo no consultório. Cada criança vai precisar de determinados limites e determinados estímulos.
Então, assim, eu acho que o processo psicoterapêutico acaba sendo fundamental também. Então, um dos encaminhamentos que a gente precisa necessariamente fazer, né, mesmo pensando em altas habilidades puras, é um processo psicoterapêutico, né? Essa pessoa precisa de ajuda, bem como a gente já comentou das dificuldades que essa pessoa pode ter, dos enfrentamentos, né, socioculturais. Então, isso acontece de fato, né? Acontece de fato para as pessoas que têm altas habilidades puras, né? Também aí, para além da dupla excepcionalidade. Então, a gente precisa entrar nesse processo de psicoterapia de fato. Até mesmo porque vai entrar também no processo de psicoeducação para a gente auxiliar os pais nos encaminhamentos que a criança vai poder ter, e esses encaminhamentos, inclusive, eles podem se modificar conforme o tempo passa, né? Então, eu tenho 6 meses uma demanda aqui com uma criança, né, que está muito ansiosa, talvez porque a escola não esteja compreendendo a forma dela lidar ali de liderança, né? Porque está bagunçando demais, porque está liderando demais os amiguinhos. Então, a gente vai trabalhar sobre isso. E aí, né, passou isso, essa problemática, né, o que a gente precisa lidar novamente? Quais são as questões ali? Então, a criança está precisando de uma nova estimulação, ela já enjoou de um curso extracurricular que ela estava fazendo, até mesmo pensando no PEI, eu acho que é fundamental, né? O PEI não está dando mais conta, então a gente, enquanto psicólogo trabalhando com psicoterapia, a gente vai ter que ir tendo essa avaliação mais longitudinal e cuidando das especificidades que têm aparecido. E aí entram nos limites, né, que essa criança vai poder ter e etc. Então, é uma análise que a gente tem que fazer com muita cautela, assim, ó, que não tem uma receita de bolo, né, a gente precisa fazer essa análise funcional do que tem acontecido ali e do que pode ser algo relacionado às altas habilidades ou não, né? Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente pensa quais os limites, porque parece que a gente vai ter isso, né? Essa receitinha de bolo, e muitas vezes não. A gente tem que interpretar, né? O que está acontecendo? Por que está tendo essa demanda? Isso é muito importante para a gente, né? A gente tem que ser muito cauteloso quando a gente pensa quais os limites, porque parece que remete muito a uma pergunta, parece que eu estou escutando uma mãe falando assim, os limites que eu tenho que dar, porque tá demais, né? Tá demais. Eu não consigo responder muitas vezes as perguntas que ele faz, ele me desafia demais, né? Que eu tenho que responder ou não tenho? O que eu faço? Então, assim, a gente precisa dessa análise funcional. Quem vai responder? Quem pode te ajudar a responder? É o psicólogo que vai estar ajudando ali. Né? Esse acompanhamento é fundamental. Eu concordo com tudo que você trouxe. Acho que a gente individualizar esse olhar é o início de tudo, né? A gente precisa entender que cada sujeito é único, cada história é única e a gente precisa partir desse princípio. Eu acho que eu conheço esse perfil, é de uma mãe, sim. Que recebeu recentemente, inclusive, a identificação das autoridades. Entendi. Então, eu acho que para contribuir com as respostas, né, que o Raoni já trouxe, sempre quando a gente pensa na educação dos filhos, a gente vai entender que eles estão se formando enquanto indivíduos. Então, eles precisam dos limites, do direcionamento, de como eles vão crescer. O que é certo, o que é errado, quais caminhos, né, e tudo mais. Isso para todos. Quando a gente vem para os perfis de altas habilidades de superdotação, eu acho que a gente precisa também começar a entender, enquanto pais, e aí entra esse processo de psicoeducação mesmo, que vai ser feito muitas vezes pela psicoterapia, a gente precisa começar a compreender do que a gente está falando. Então, qual o funcionamento dessa criança? É uma criança que tem esse desenvolvimento cognitivo avançado. Só que isso não vai acontecer só quando ela estiver aprendendo os conteúdos acadêmicos. Aí, quando ela está em casa, quando ela está se relacionando com a família, com os amigos, isso fica de lado. Não. Então, em todas as atuações, né, entre aspas, dessa criança, em todos os seus relacionamentos, o perfil de altas habilidades vai aparecer. O que eu estou querendo dizer com isso? Os questionamentos são presentes, não é só para o professor lá na sala de aula, que o aluno vai levantar a mão 60 vezes em 50 minutos. Não, dentro de casa também. Então, quando eu vou estabelecer um limite, você não pode. Não pode por quê? Por que não? Porque não na resposta. Eu sei que isso é um clichê. É o que a gente... Eu estou usando esse clichê para a gente entender que o mundo precisa fazer sentido para esse indivíduo superdotado. Então, se eu estou colocando algo para você, a forma como eu recebo, né, como o indivíduo recebe essa informação,
ela é diferente. É um jeito de receber que vai questionar, que vai aprofundar, que não vai se limitar a explicações rasas, que vai precisar de mais conteúdo, de mais respostas. Então, a família aí vai precisar, talvez, também entender que muitas vezes aquilo que a sociedade espera do filho, da filha, que senta, que fica quietinho, que responde, oi, tudo bem, como vai você? Numa interação social, que pode ser que no superdotado não aconteça. E claro, não estou dizendo que você não vai estabelecer limites, que você não vai direcionar o seu filho, você vai. Só que você também vai ter que usar estratégias, talvez, diferentes, que compreendam o modo de ser do seu filho. Então, explicar, argumentar, deixá-lo perguntar e questionar, ouvir esse questionamento, porque muitas vezes tem fundamento. Você estabelece uma regra. Tem irmãos, vocês dois não vão assistir TV porque o irmão... Outro dia aconteceu isso aqui, um pai trouxe para mim. Eu falei que os dois não iam assistir televisão porque o irmão não se comportou, então ninguém mais ia assistir televisão nessa casa. O menino, o mais velho, acho que era, como assim? Isso é totalmente injusto. Eu não participei do mau comportamento, porque... Então, é isso, é dar conta de compreender todo esse perfil de características que vai estar presente, não só quando ele estiver aprendendo, pensando em informações acadêmicas e mais associadas aí ao desenvolvimento cognitivo, mas também quando ele estiver se relacionando. Mas olha que interessante, demais isso, porque você está trazendo, eu me lembro de um paciente que eu atendi até há pouco tempo, adulto já, e ele tem altas habilidades já, diagnosticado assim, já há um bom tempo, e era um paciente que é um perfil de psicoterapia muito diferente dos outros, né? Ele veio por outra coisa, uma questão dele lá tal, mas era um paciente que me demandava muito por isso, assim, né? Ele trazia discussões tal, e eu sou da TCC, então assim, a gente tem aquele questão da metaterapêutica, tudo, mas assim, ele trazia um formato de diálogo muito avançado, e ele inclusive falava isso, não, Fernando, porque com você tá dando certo, porque você me acompanha, que não sei o que, mas eu tinha que me preparar. Eu até falava isso, tranquilamente, eu falava, cara, me prepara, você fala umas coisas que eu tenho que saber o que é, né? Mas assim, eu acho que é isso que você tá falando, é você entender como num autismo, como num TDAH que você tem que fazer ajustes educacionais, como em qualquer criança você faz, mas nessas condições a percepção, a relação com o mundo é um pouco diferenciada, né, por questões aí, enfim, gerais, diversas. Na terapia também, né, então o que você falou é isso, né, o pai está se adequando, a mãe está se adequando, né, e a gente também, enquanto profissional de saúde, né, enquanto profissional atendendo essas pessoas, trabalhando com essas pessoas, o quanto a gente também tem que entender e fazer esses ajustes, né, porque tem a ver com essa percepção, né, como você falou assim, ele questiona porque é injusto, né? Esse paciente ele sempre foi muito participativo no processo, muito envolvido, mas ele questionava algumas técnicas que a gente usava, né? Porque ele estava lendo, ele estava indo atrás de TCC, Nada ele queria passa saber. batido. Nada passa assim, tá bom, vai isso aí. Não, eu tenho que parar em tudo e vou querer entender profundamente sobre tudo. Mas é bem interessante. Exatamente, eu acho que envolve muito uma flexibilidade de pensamento que a gente tem que ir treinando, né? E eu acho que é importante esse ponto, não esquecer que muitas vezes também os pais, né? Porque tem uma questão genética, um fator genético, os pais também podem ter altas habilidades. Ótimo. E aí, então, a gente tem uma demanda que muitas vezes é familiar ali, e consome mesmo, assim. Nos processos de avaliação, é isso, Fernando, a gente tem que ir muitas vezes preparado, porque você sabe que ele vai indagar. Né? Então, também, semana passada, eu estava avaliando um rapaz super inteligente, e aí ele falou, às vezes eu acho que eu tô me subjugando, assim, muitas vezes pelas coisas que eu falo para você. Daí eu joguei para ele, né? Eu falei, mas quando eu pergunto sobre a sua interação, se você se acha simpático ou não, você já não acha que necessariamente eu já estou tentando entender se você é mais introvertido? Ele falou, não. Depende do contexto. Daí ele começou pá. Deu, verdade, né? Então, assim, você tem razão. Então, eles pensam, eles vão ter um outro olhar, né? Que muitas vezes a gente pode não acompanhar. E aí eles trazem certas análises e muitas vezes isso, inclusive, interfere nos nossos testes. Então, por exemplo, nosso professor Ricardo Primo, né?
Uma vez ele estava falando sobre o teste o Wisconsin, que muitas vezes, em alguns momentos que ele estava trabalhando com esse teste e tal, a criança ou adulto, não sei, começava a pensar em diversas hipóteses de resolução para a problemática, né, que estava presente no teste, e aí isso acabava diminuindo o desempenho dele. Então, olha só, né, então o que a gente está avaliando? E isso é muito interessante, porque hoje a gente até entra em outras áreas, por exemplo, mais psicométricas, da gente entender que o processo de resposta é importante. Né, uma evidência de validade no teste. Eu acho que isso acaba sendo um caminho para a gente seguir assim para as altas habilidades, superdotação, e esse processo de resposta se generaliza para o nosso dia a dia, bem como a Pri trouxe, né? É a questão da liderança, do questionamento, é aquela coisa de querer sempre mais, né? Esse apoio, gente, psicoterapêutico eu vejo que é fundamental. E o psicoterapeuta tem que estudar, né? Tem que estudar altas habilidades. Tem que conhecer. Se consolar, né, de que muitas vezes ele vai precisar ter muito trabalho. Perfeito. E esse é um ponto, não vou nem a gente só trazendo, porque seria um episódio só sobre isso, o quanto eu percebo em psicoterapia profissionais que não estudam, né, ou que não se aprofundam em questões diversas. Recebe o paciente com um diagnóstico, com um laudo, seja psiquiatra, seja, e não tenha conhecimento aquela dimensão específica, né, o quanto isso acaba prejudicando, né? Obviamente isso tem mudado, eu acho legal, assim, as pessoas, pelo menos o que eu vou tendo contato, eu faço muita supervisão também, o pessoal estudando, sabe? Mas eu li isso, que bom, né? Que bom que as pessoas, né, os profissionais estão indo atrás. E sobre altas habilidades, acho que é uma questão que, assim, a gente tá tendo mais publicação hoje, a gente tá tendo mais, e isso facilita, só que a gente tem que ir atrás, né? Tem que ler o material, tem que ir se informar, né? Para poder, inclusive, oferecer um serviço ético para a pessoa, né? Ser ético nesse ponto, né? Nossa, eu acho que isso é muito interessante, Fernando, porque se a gente pega o consultório até, eu acho que 5 anos atrás, a gente só recebia crianças com queixa, né? Queixa de dificuldade. Hoje, mas é coisa recente, eu não sei aí, e também para você, Fernando, mas sim, com a demanda, eu acho que tem altas habilidades. Tem recebido muito. Então, será que tem um potencial acima da média? Então, eu acho que essa questão da divulgação, né, até mesmo eu acho que é importante divulgar cientificamente o que é, então eu acho que é super importante mesmo, porque vai impactar na identificação e na proteção dessas pessoas. Então, hoje chego mais assim, né, olha, pode ser que tenha um desempenho acima da média, daí a gente faz aquele raciocínio contrário, em alguns momentos aqui eu falo, olha, tem altas habilidades, mas vamos acompanhar porque tem cheirinho de alguma outra coisa. Né? Pode ser que tenha uma dupla excepcionalidade, mas o ponto principal nem foi esse, que a criança ou mesmo o adulto chegou, foi por causa das altas habilidades. Isso eu já vejo que é um ganho, assim, porque antes não chegava, né? Só por causa das dificuldades. Então, o que levava era só dificuldade, né? Hoje é diferente. Sim. Mas cada vez mais mesmo tem se buscar. Eu tenho sentido isso no consultório, assim, tem uma demanda alta. Hoje, atualmente, estou avaliando 2. Suspeita. Tô no meio da avaliação. É uma coisa que realmente, falando aqui, assim, há uns 5 anos atrás, acho que pouco antes da pandemia, vou pensar, nossa vida se divide entre pandemia e pós-pandemia, mas assim, né? Sim, tinha uma outra coisa, mas não era tão comum como hoje as pessoas procurarem em relação a isso, né? Exatamente, sim. Interessante. Gente, eu sei que a gente tem muita coisa para falar, a gente, né, sempre a gente pode aprofundar. Não sei se tem algum ponto que a gente não abrangeu, que vocês acham importante a gente falar, que a gente não minimamente falou aqui, né? Não sei se tem algum ponto que vocês queiram acrescentar especificamente. Acho que não. Esse apelo que eu faço, sabe, Fernando, para a gente assim, escutar pessoas que fazem ciência, que estudam de fato, sabe? Porque hoje a gente vê muita desinformação na internet, sabe? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Olha todo o processo de formação que nós tivemos, né? Nós 3 aqui. Eu acho que isso é muito interessante. Então, assim, essa busca pelo conhecimento, né? Eu estou dentro da universidade também, eu vejo que muitas vezes isso é fundamental, no conhecimento que seja de fato ali confiável, porque isso vai impactar na nossa prática clínica. Então, assim, é importante que a gente continue estudando, as coisas vão mudando conforme o tempo passa e mudam muito rapidamente, né? Então, assim, se atualizem com informação científica, isso é muito importante, né? Assim, é o apelo de fato que eu faço. Então, agora, eu tive, né, a publicação do livro sobre dupla excepcionalidade, que já foi de 2 anos atrás, eu já estou achando que a coisa já está ficando mais atualizada. Agora a gente já vai propor uma segunda edição, né, Pri? Um capítulo. Então, assim, porque as coisas mudam, é isso. Eu acho que essa é a mensagem que eu quero deixar. Estudo. Perfeito. Ótimo, assino embaixo. É isso aí.
Tem um teste para Ó, identificação. Vamos aproveitar nessa parte, então, já que a gente tá caminhando para o final. Quem quiser aprofundar mais, gente, obviamente a gente não consegue esgotar em 1 hora um assunto, né? Um assunto com tanta variável. Então nós vamos para a nossa última sessão aqui, que é aquela frase, eu sempre falo que é a frase que a gente aprende no primeiro ano de faculdade de psicologia, que é o fale-me mais sobre isso, né? Então, quem quiser alguma dica, quem quiser aprofundar sobre o assunto, a gente está aqui com pessoas que têm conhecimento na área, têm autoridade para falar, então nós vamos dar algumas sugestões, quem quiser aprofundar, fique à vontade aí, então vamos lá para o nosso Fale-me mais sobre isso. Fale-me mais sobre isso. Como o Raoni trouxe aí, a gente aqui no Instituto, no ano passado, nós escrevemos um livro, pensando em tudo isso que nós conversamos aqui hoje, no dia a dia da clínica, né? Tudo isso aparece e faz a gente refletir também. E aí a gente escreveu um livro sobre as características das altas habilidades de superdotação, com o objetivo de auxiliar na disseminação desse olhar para esse quadro, né, para essa condição, de uma forma mais lúdica, mais leve, que possa se aproximar mais das famílias, das próprias crianças, dos adolescentes, de como eles podem se ver e se identificar, como as famílias podem conversar sobre esse tema com seus filhos, ou os professores também com os alunos, né? O livro se chama Somos Superdotados, o livro das altas habilidades superdotação. A gente lançou em agosto do ano passado, né? E a gente tem feito essa divulgação aqui pelo Instituto mesmo, com esse objetivo, né? Desse tema ficar mais próximo. Maravilha, ótimo. Ao longo da minha trajetória, né, do mestrado e do doutorado, eu também construí uma escala de autorrelato para fazer a identificação das altas habilidades de superdotação em crianças de 9 a 12 anos, é a EICAS, é uma escala restrita à aplicação dos psicólogos, mas pode ser um instrumento de triagem para auxiliar, né, nos processos de avaliação. E também, em termos de indicação aí de outras fontes de informação, existe o podcast Altas Conversas, Altas Habilidades, que é conduzido pela Denise Arantes Breiro, que é uma psicóloga também, né, especialista no tema. Ela é presidente do Combrasd, do nosso Conselho Brasileiro de Altas Habilidades, e ela conduz esse podcast. Que legal. Acho que também é uma indicação interessante aí do Esse eu não conhecia, já vou seguir aqui, já vou atrás. Legal, muito bem. Bom, pessoal, tem o livro de dupla excepcionalidade, tem alguns artigos que depois eu posso mandar para o Fernando, que a gente publicou. Excelente. Também. É de acesso público, então, por exemplo, ano passado a gente publicou um estudo de caso sobre um adulto, né? A gente muitas vezes fica falando sobre criança. Então, a gente publicou um estudo de caso sobre um adulto com TDAH e altas habilidades, e aí eu posso passar para você, Fernando. Tem outras publicações também, que também são de acesso livre, de artigos, eu acho que tem mais uns 2, por exemplo, sobre a investigação da criatividade em crianças com dislexia, que foi a pesquisa do meu mestrado. Então, eu posso passar para vocês, eu acho que aí, né, a gente indo nessa linha de produções que sejam confiáveis, a gente está bem alinhado. Perfeito. Os artigos, inclusive, depois nós temos um grupo exclusivo no Telegram dos ouvintes, eu vou botar todos eles lá para o pessoal poder acompanhar. Maravilha. Eu vou dar uma última dica, então, já que vocês falaram... A Priscila falou de podcast. Tem um podcast que é do Braincast. Ele é de 2018. O título é A Genialidade Incompreendida, feito também por 2 profissionais da área. Como o Raoni já falou de um livro de 2 anos, e de 2018 já evoluiu muita coisa na pesquisa e tal, mas é um episódio bem legal. Acho que vale a pena quem quiser aprofundar. E fica aí, então, essas dicas para vocês que estão ouvindo. Espero que tenham curtido. Gente, eu agradeço demais, assim, poxa, daria para ficar falando, bater um papo grande aqui, né? A gente sabe dos compromissos de vocês. Agradeço muito a participação e fica um convite aí para uma próxima vez, a gente troca mais ideia. Tá certo, Fernando. Muito obrigado, Pri. Muito obrigada, Fernando. Muito obrigada, Raoni. Foi um prazer, muito bom mesmo poder conversar com vocês sobre esse tema tão importante. Valeu, gente. Até a próxima. Tchau. Tchau.